Lendo a palavra de Deus, estou com a Bíblia, duas Bíblias por sinal, uma da Igreja Católica, outra da Igreja Evangélica. Nós estamos lendo o terceiro livro do Antigo Testamento, que é o Levítico, Levítico 21. Vocês podem ver aí Levítico 20, que é muito interessante. Deus fala de sexo, Deus fala sobre invocar espírito, sobre você invocar espírito, sobre você em pessoas que adivinham o futuro. Deus fala sobre tudo isso nesse vídeo aqui anterior. Agora vamos no vídeo novo, que é o capítulo 21, Levítico, capítulo 21, Antigo Testamento, versículo 1. Jeová disse a Moisés: Moisés, diga aos sacerdotes, os filhos de Arão. Você sabe que os filhos de Arão era irmão de Moisés. Arão era irmão de Moisés e tinha os seus filhos. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Arão era sacerdote e os filhos de Arão eram sacerdotes. Só que dois dos filhos de Arão chegaram perto de Deus. Foi sem a hora que Deus mandou. Foi lá, acendeu incenso. Aí Deus matou eles, fumegados, botou fogo neles e matou os dois filhos de Arão, que eram sacerdotes. Matou eles assim com a roupa de sacerdote e tudo. Aí Deus falou assim: Moisés, deixa eu conversar com você um negócio. Diga aos sacerdotes, que são os filhos do seu irmão Arão, você é tio dos sacerdotes, né? Nenhum sacerdote deve se tornar impuro por causa de uma pessoa morta dentre o seu povo. Aí eu lembro que tocar numa pessoa morta, a pessoa ficava impura, não podia tocar em gente morto, não. Versículo 2. Mas ele pode fazer isso no caso de um parente consanguíneo, próximo do sacerdote, como sua mãe, seu papai, um filho seu, a sua filhinha, o seu irmão, porque é parente consanguíneo. Agora, se não for parente consanguíneo, não pode tocar em gente morta, senão fica impura. Versículo 3. Fala para os sacerdotes que ele pode se tornar impuro por sua irmã, se ela for virgem e morar perto dele e ainda não tivesse casado. Fala para os sacerdotes que ele pode se tornar impuro por sua irmã, se ela for virgem, morar perto dele e ainda não tivesse casado. Versículo 4. Ele não pode, ele quem? Os sacerdotes, nenhum sacerdote. O sacerdote não pode se tornar impuro, profanando-se por uma mulher que tem marido entre o seu povo. Não pode, o sacerdote não pode ficar com mulher casada. Versículo 4 do capítulo 21 de Levítico. Versículo 5. Eles não devem raspar, os sacerdotes não devem raspar a cabeça. Os sacerdotes não devem raspar as laterais da barba. Os sacerdotes não devem fazer cortes no corpo. Versículo 6. Os sacerdotes devem ser santos para o seu Deus Jeová, Pai de Jesus, e não devem profanar o nome do seu Deus, que é Jeová, Pai de Jesus, pois apresentam as ofertas feitas por fogo a Jeová. São sacerdotes que apresentam as ofertas para Deus, Pai de Jesus Cristo, que são o pão do seu Deus, as ofertas queimadas, é o pão de Deus. E os sacerdotes devem ser santos. Versículo 7. Os sacerdotes não devem se casar com uma prostituta. Não pode. O sacerdote não pode casar com a prostituta. Nem pode o sacerdote casar com uma mulher que tenha sido desonrada. Uma mulher que já fez sexo antes. O sacerdote nem pode casar com uma mulher divorciada do seu marido. Não pode, o sacerdote não pode casar com a mulher divorciada do marido. Porque o sacerdote, ele é santo para seu Deus. Ele é santo para Deus, Pai de Jesus. Versículo 8. Fala para o sacerdote que ele tem que se santificar,
porque o sacerdote é quem apresenta o pão do seu Deus, Jesus, o Pai de Jesus. O sacerdote deve ser santo para vocês, povo de Israel, porque eu, Deus, que faço o céu, a terra, faço chover, faço parar de chover, faço as estrelas, a lua, o sol, faço tudo que você vê aí, eu, Jeová, eu que o santifico, porque eu que sou santo. Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se profanar por cometer prostituição, a filha do sacerdote estará profanando o sacerdote que é o pai dela. E deve ser a filha do sacerdote queimada no fogo. Deus falou isso no versículo 9 do capítulo 21 de Levítico. Se a filha do sacerdote, se ela se prostituir, né, gente? Não é prostituta de ganhar dinheiro, não. É fazer sexo por amor também, sem casamento. Ela deve ser queimada. Ela deve ser queimada no fogo. O sacerdote deve queimar ela como sacrifício para Deus, porque ela fez coisa que não devia. Versículo 10. O sumo sacerdote entre seus irmãos, o sumo sacerdote, sobre cuja cabeça se derramou o óleo de unção e que foi ordenado para usar as vestes sacerdotais, não deve deixar seu cabelo ficar descuidado. Tem que cuidar do cabelo. E eu com esse cabelo descuidado aqui. Não deve deixar seu cabelo ficar descuidado. E também não deve rasgar suas vestes. As vestes têm que ficar bem limpinhas, bem feitinhas. Não deve rasgar suas vestes. Versículo 10 do capítulo 21 de Levítico. Versículo 11. O sacerdote não deve se aproximar de alguém morto. Não deve se tornar impuro, nem mesmo por seu pai e nem mesmo por sua mãe, o sumo sacerdote. Não pode tocar no morto, nem que for sua mãe, nem que for seu pai. Versículo 12. O sumo sacerdote não deve sair do santuário, nem profanar o santuário do seu Deus, que sou eu, Pai de Jesus Cristo. Pois o sinal de dedicação, que é o óleo de unção do seu Deus, está sobre ele. Eu sou Jeová. Versículo 13. O sumo sacerdote, ele deve tomar como esposa uma mulher virgem. Versículo 14. Ele não pode, o sumo sacerdote, se casar com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher que tenha sido desonrada, nem com uma prostituta desonrada que alguém estrupou ela, né? Mas deve tomar como esposa uma virgem do seu povo de Israel. Versículo 15. O sumo sacerdote não deve profanar sua descendência entre seu povo, pois eu sou Jeová, eu que o santifico, o sumo sacerdote. Versículo 16. Jeová ainda disse a Moisés, versículo 17. Diga ao seu irmão Arão, que é o sumo sacerdote. Nenhum homem entre os seus descendentes, Arão, meu irmão, por todas as suas gerações, que tiveram defeito, pode se aproximar para apresentar o pão do seu Deus. Nenhum homem que tiver defeito na perna, nasceu com defeito, tem problema, não pode se aproximar de Deus? Versículo 17, vamos ler de novo. Jeová ainda disse a Moisés, diga ao seu irmão Arão, que é o sumo sacerdote, nenhum homem entre os seus descendentes, por todas as suas gerações, Arão, que tiveram defeito, pode se aproximar para apresentar o pão do seu Deus. E tiver algum defeito, cego, surdo, mudo, algum defeito, não podia se aproximar para fazer oferta queimada para Deus. Não podia, não pode. Versículo 18. Se houver um homem que tem um defeito, este homem não pode se aproximar. Um homem cego, ou um homem manco, um homem que tem o rosto desfigurado, ou um homem que tem um dos membros comprido demais.
Versículo 19 do capítulo 21 de Levítico. Um homem que tenha pé ou a mão fraturados. Versículo 20. Um homem corcunda, ou um homem anão, ou um homem que tenha um defeito nos olhos, ou um eczema, ou uma infecção da pele. Eu não podia. Se eu for desse descendente do Arão, que eu tenho aqui, ó, nos meus olhos, catarata. Não posso ter defeito, não pode ter defeito para chegar perto de Deus. Ou uma infecção da pele, ou um homem que tem os testículos defeituosos. Versículo 21. Nenhum homem entre os descendentes de Arão, que é o sumo sacerdote, que tem um defeito, pode se aproximar para apresentar as ofertas feitas por fogo a Jeová, Pai de Jesus Cristo. Deus que fez a lua, céu, mar, estrelas, faz chover, faz parar de chover. Por ter um defeito, este homem não pode se aproximar para apresentar o pão do seu Deus. Versículo 22. Ele pode comer até do pão do seu Deus, dentre as coisas santíssimas e dentre as coisas sagradas, mas não pode apresentar. Versículo 23, nem se aproximar de Deus. Versículo 23, no entanto, este homem que tem defeito não pode se aproximar da cortina, nem pode se aproximar do altar de Deus, nem da cortina de Deus, do santuário, do tabernáculo, porque este homem tem um defeito. Ele não deve profanar meu santuário, porque um homem com defeito profana o santuário de Deus, pois eu sou Jeová, que santifico a eles. Versículo 24. Assim, Moisés falou a Arão, seu irmão, e aos seus sobrinhos, filhos de Arão, e a todos os israelitas.